Oi, gente, que prazer poder compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o meu estudo dessa semana. E eu fiquei muito tocada, eu me senti assim muito comovida por essa história que nós já lemos e relemos, mas que sempre nos emociona. Eu vou te contar como é prazeroso, como é maravilhoso permanecer nesse caminho. E como é maravilhoso encontrar aqueles velhos amigos firmes na fé. E eu fiquei pensando tanta coisa, porque a gente viu essa história, a gente viu Alma na sua juventude com os filhos de Mosias, eles eram aqueles que perseguiam a igreja, eles estavam juntos quando apareceu um anjo, vimos a história de conversão e de como eles se arrependeram, de como eles desejaram proclamar o evangelho. E agora, 14 anos depois, eles voltam a se encontrar. Eu fiquei pensando o que aconteceu nesses 14 anos. A gente teve um relato do que aconteceu com Alma, como juiz supremo, como ele foi pregar o evangelho e das experiências que ele passou nas diferentes cidades. E agora a gente tem um relato do que aconteceu paralelamente aos filhos de Mosia, nesse chamado, nessa missão, onde eles foram pregar aos lamanitas. E esse reencontro lindo, porque imagina encontrar os seus irmãos, aqueles que perseguiram a igreja, que se converteram juntos ao Evangelho e estavam firmes no Evangelho. É muito bom quando a gente encontra amigos, né, da adolescência, amigos queridos, e às vezes a gente encontra esses amigos e eles não estão na igreja. E a gente não sabe o porquê, muitas vezes, os caminhos que eles escolheram. Mas também é muito bom, muito melhor quando a gente encontra esses amigos segurando a barra de ferro, esses amigos perseverando no Evangelho. Não tem como descrever. E eu imagino a emoção de Alma e dos filhos de Mosia. Né? E aí ele dá uma descrição nesses capítulos, inclusive o que fez com que esses filhos de Mosias ficassem firmes. E eles dizem, né, que eles haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. E isso não é tudo. Haviam se devotadas muitas orações e jejum, e por isso eles tinham o espírito de profecia, o espírito de revelação. E quando eles ensinavam, eles faziam com o poder de Deus. Então eu fiquei pensando que a conversão, gente, está muito relacionada ao meu estudo pessoal das Escrituras. Porque eu me fortaleço no Evangelho à medida que eu leio as Escrituras, à medida que eu conheço meu Deus, à medida que eu confio nele, à medida que eu oro mais, à medida que eu jejuo mais. Então essa era a receita. Ao jejuar, ao orar, a ler as Escrituras, eles se fortaleceram e eles tinham o Espírito de Deus com eles. E assim, é surpreendente a gente ver tudo o que aconteceu com muitos detalhes dessa história, eu diria, uma história muito bem sucedida de êxito missionário. A gente vê esses filhos de Mosias, como eles tiveram êxito, e ao mesmo tempo como nem sempre as coisas foram simples. A gente vê o que acontece aqui, a coragem que eles precisaram ter. O Senhor mesmo diz que eles deveriam ser pacientes na aflição, porque eles foram pregar aos lamanitas. E a gente está falando de um povo feroz, um povo sanguinário, um povo que cometia atrocidades e um povo que se afastou dos ensinamentos, né, que eram lá desde a época de Leí, de Nefe. Então, eram lamanitas. Era um povo selvagem, feroz, mas eles tiveram a coragem de pregar o evangelho para eles. E eu fiquei pensando nisso, né? A coragem de pregar o evangelho. Pode ser que essa coragem nos falte algumas vezes. Talvez a gente olhe e pense, nossa, esse fulano nunca vai aceitar o evangelho. Mas a gente não pode perder a esperança e a gente não pode rotular as pessoas. Nós precisamos sim acreditar que a nossa parte é pregar o evangelho. Inclusive, eles dizem, né? Talvez eles se arrependam, talvez. Ou seja, é uma possibilidade. E por que é uma possibilidade? Porque aos homens foi dada a liberdade de escolha. A gente prega o evangelho, a gente compartilha o evangelho, mas a escolha, a decisão vai ser sempre do outro.
Nós não podemos escolher pelo outro. E às vezes a gente se coloca com cargas pesadas demais. Né? Eu lembro que quantas vezes na missão a gente pensava, eu preciso batizar, preciso ensinar as pessoas, eu preciso cumprir as metas. E a gente fica ali pensando, né, nas dificuldades do caminho, e às vezes a gente se sentia frustrado, porque você tinha aquela pessoa que era perfeita, não faltava nada para se tornar membro, e a pessoa no final não aceitava o desafio batismal. E às vezes a gente sentia um fracasso e esquecia que fomos chamados a pregar o Evangelho. A decisão de ser batizado, de se tornar membro ou não, é da pessoa. Essa pessoa continua tendo a liberdade. Então, quando eles decidiram pregar aos lamanitas, eles sabiam disso, que a escolha estava na mão deles. Não cabia a eles decidir, cabia a eles pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, convidar. É o que acontece conosco. A gente às vezes desiste porque as pessoas não aceitam. Mas a gente só tem que continuar fazendo a nossa parte. E é maravilhoso porque a gente vê aqui, né, quando eles dizem, esse era o motivo pelo qual os filhos de Mosias haviam empreendido esse trabalho, para que talvez pudessem levá-los ao arrependimento. Talvez pudessem, porque já não dependia dos filhos de Mosias, dependia deles. Para que talvez os levasse a conhecer o plano de redenção. Então, gente, é maravilhoso esse plano de redenção, porque nele está incluído a liberdade de escolha que os lamanitas tinham. Né? E aí a gente vê aqui exatamente quando Amon se dirige à terra de Ismael, descendente de Ismael, dos descendentes de Ismael, e eles acabam, amarram ele, pensando que, né, ele vamos dizer assim, um inimigo, e levaram ele, como era de costume, ao rei, que era o rei Lamone, e a gente vê toda essa história, porque o rei Lamone, a princípio, não sabe quem é Amon. E eu achei muito curioso, porque ele diz que foi levado à presença do rei, né? E o rei perguntou se ele queria morar na terra. Ele disse que não, que desejava habitar o povo talvez por algum tempo, né? Mas que não desejava morar, mas que ele ia ficar, quem sabe até a sua morte. E o rei ficou muito satisfeito, pediu para desamarrar as cordas dele, e perguntou se Amon queria tomar uma das suas filhas em casamento. Então, assim, eu fiquei pensando, como assim? Você chega na terra e vai lá o rei e oferece sua filha em casamento? Então, a gente vê aqui como, de repente, houve alguma coisa que não está na história, mas certamente Amon deve ter se apresentado, certamente ele ficou sabendo que Amon era um dos filhos do rei Mosias, e o que acontece? Talvez até oferecer uma das filhas como um acordo político, como um tratado, já sabendo quem era Amon, né? Porque dificilmente ele ia chegar lá e dizer, olha, vai casar com a minha filha alguém desconhecido, mas significava que Amon deve ter se apresentado. Outra coisa muito interessante é que Amon não chega logo falando o evangelho, querendo pregar, querendo batizar, não, mas ele diz que deseja apenas se tornar um servo do rei. E a gente vê todo o exemplo de Amon ser esse servo do rei que vai defender do inimigo, que vai lutar, né, pelo rebanho do rei, e que até chega a matar esses inimigos, e que corta os braços, e os outros servos levam para mostrar ao rei tudo que Amon fez, o que fica assim, deixa o rei Lamone impressionado. Então, olha só, eu achei muito interessante porque Amon, ele vê no que os outros viam um problema, ele vê uma oportunidade. E como assim? Ora, eles choravam por temor de serem mortos. E quando Amon viu isso, seu coração encheu-se de alegria, porque quando viu os rebanhos sendo todos espalhados, eles disseram, agora o rei vai lá e vai nos matar. Então eles choravam. E Amon disse, não. Amon, em seu coração, encheu-se de alegria. Pelo que disse, mostrarei a estes companheiros o meu poder. Ou seja, o poder que está em mim, recuperando os rebanhos do rei, a fim de conquistar o coração e induzi-lo a acreditar em minhas palavras. Então, enquanto os companheiros choravam e viam ali um desafio imenso, o que acontecia com Amon? Ele viu uma oportunidade de mostrar quem ele era.
Ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que ele era obediente, ele sabia que Deus estava com ele. E é o que ele faz. Né? O que ele faz, ele recupera os rebanhos, né? E nessa aventura toda, os companheiros ficam assim assombrados quando veem o que Amon consegue fazer, um só homem. E eles pegam os braços daquelas pessoas lá que tinham sido, né, decepados e levam para o rei. E o rei ficou assim impressionado, impressionado. E olha só, né? O rei, ele inteirou-se da fidelidade de Amon em defender seus rebanhos, de seu grande poder em lutar contra os que haviam procurado matá-lo. Ficou muito espantado e disse: certamente este é mais do que um homem. Eis que este não é o grande espírito que envia tão grandes castigos a este povo por causa de seus homicídios. O rei começa a se preocupar por conta de outros que ele já havia matado e pensava: será um grande castigo? Será que esse é o grande espírito? Ele ficou atemorizado. E olha só, e Amon, ele aproveita essa ocasião para estabelecer confiança, para estabelecer crenças comuns, coisas que a gente aprendeu tanto quando estava na missão. A gente não precisa destruir a crença de outra pessoa, mas a gente pode partir daquilo que ele acredita e acrescentar um pouco mais e falar sobre as nossas crenças. Então, Amon aproveita desse grande espírito, né, que ele acreditava para mostrar como existia um Deus que criou todas as coisas e que eles estavam falando da mesma pessoa com um olhar diferente, né? Aprenderam de forma diferente. Então, Amon estabelece as crenças comuns para poder ensinar as diferenças e para poder pregar o evangelho. Então, é maravilhoso porque Amon não deseja nada do rei e ele somente deseja servir. E isso deixa o rei ainda mais assim de boca aberta, de tal maneira que o rei perde até a voz, não sabe nem o que dizer, e Amon já sabendo conseguindo ler os pensamentos do rei, vai lá e causa mais assombro. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Nós já conhecemos essa história, mas essa história é principalmente uma história de que mostra como as coisas não são por acaso. Que quando nós pregamos o evangelho, quando nós confiamos em Deus, nós podemos ter o seu Espírito e podemos ser instrumentos e podemos ter discernimento sobre a melhor maneira de abordar o Evangelho com as pessoas. Então, a gente também vê como os lamanitas começaram sendo preparados para esse momento. O Senhor prepara os seus filhos através das suas próprias experiências. Lembra que eles já tinham tido contato com Zénife, que era aquele homem fiel que havia saído de Zaraína. Eles já haviam vivido, né, com nefitas. Então, tudo isso já começou a preparar o coração deles. Então, no momento certo, nós tínhamos agora Amon chegando e ensinando ao rei Lamone. A história é surpreendente, porque quando Lamone percebe que Amon consegue discernir até o seu pensamento, ele diz: não, você só pode ser o grande espírito. E ele diz: não, eu não sou. Eu não sou. Mas ele começa a ensinar. É nesse momento que ele começa a ensinar o evangelho para o rei Lamone, baseado nas crenças que ele já tinha. Né? E, gente, é uma história de conversão linda, porque a gente vê como o Senhor, ele prepara os seus filhos, como ele prepara o coração, como ele abençoou os filhos de Mosias com essas experiências missionárias, experiências de êxito, como nós não precisamos temer que o Senhor estará ao nosso lado e que vai nos ajudar a abrir a boca e vai nos ajudar a pregar o Evangelho. Eu gostei muito no manual do Instituto, tem uma história relatada pelo presidente Monson. Ele diz que ele trabalhou numa época no comitê missionário e ele diz que viu muita coragem de muitos rapazes quando iam para o serviço militar. Ele viu muita coragem em rapazes nos seus trabalhos seculares, nas indústrias, mas ele ficou impressionado com a coragem daqueles que decidem servir uma missão. E ele relatou a história de um jovem que ele recebeu uma carta, uma recomendação
de um candidato e o bispo da ala tinha escrito assim, ao apresentar esse missionário: o irmão está grandemente desfigurado devido a um acidente de automóvel. Mas, entretanto, se depender da coragem que ele tem, ele será um grande líder. Então, o presidente Monson, na época que trabalhava no comitê missionário, recebeu essas designações e ele viu o bispo que enviou, dizendo que esse rapaz, ele estava desfigurado fisicamente, mas se ele fosse aceito para uma missão, ele se tornaria um grande líder. E aí o presidente Monson decide marcar uma entrevista com esse jovem, entrevistar esse jovem pessoalmente para saber exatamente o que é que acontecia com ele. E quando ele marquei a entrevista, ele diz que marquei uma entrevista com um rapaz. Minha reação inicial ao encontrá-lo foi de profunda surpresa e piedade. Sua face estava terrivelmente marcada. Ele ficara preso num automóvel em chamas. Esse rapaz tinha passado por um acidente, o carro pegou fogo, ele ficou preso nesse automóvel. Ele não tinha sobrancelhas, ele não tinha cílio e partes no nariz e do rosto estavam desfigurados. E ele disse que quando olhou para o rapaz, naquele assombro, ele disse o seguinte para o rapaz: meu filho, se você estiver num campo missionário, haveria pessoas que rejeitariam sua mensagem e você poderia pensar que estariam rejeitando você. Eu creio que você ir para o campo missionário, isso seria insuportável. E aí veio a resposta do rapaz que surpreendeu ele. O rapaz disse assim: irmão Monson, eu já me acostumei a esse desafio. Eu não me incomodo mais. É como se ele dissesse: as pessoas podem olhar meu rosto desconfigurado, transfigurado, deformado, nariz, cabelo, né, tudo, pelo, sobrancelha, eu não me incomodo mais. Eu desejo muito servir ao Senhor e pregar o seu evangelho. Por favor, permita-me ser chamado. Por favor, permita-me ser chamado. E o presidente Monson disse que quando escutou, a coragem de seu espírito me testificou de sua fé. E ele recebeu o seu chamado. Esse rapaz foi para a missão e, após 2 anos de notável atividade missionária, seu presidente escreveu ao desobrigá-lo honrosamente. O presidente de missão desse jovem que terminou uma missão honrosa disse assim: o portador desta carta serviu nesta missão por 2 anos. Foi um dos melhores missionários de nossa missão durante todo o tempo que esteve aqui. Foi eficiente como líder, como missionário de proselitismo e foi um elo entre o nosso escritório e as diversas estacas em que serviu. Seu desempenho foi perfeito em todos os sentidos. Ele vive com seu problema, sua grave deformidade, sem desestimular ou ofender ninguém. Ele o faz na base de: este é um problema meu, não se preocupem com ele. Nós o amamos profundamente, somos gratos pelo serviço que prestou. E se tiverem mais alguns como ele, por favor, enviem-nos. Se tiverem mais alguns como eles, enviem-nos. Gente, o Senhor opera milagres através de pessoas imperfeitas. E muitas vezes pessoas fisicamente deformadas e espíritos gigantes. Que a gente possa lembrar que a gente pode sim servir de instrumento nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho. Que a gente possa lembrar dos princípios maravilhosos do que nós aprendemos com os filhos de Mosias nessa incansável batalha. Foi fácil? Não, Mosias. Amon foi lá, foi amarrado, teve que
demonstrar, né, confiança. E o interessante é que ele servia, ele simplesmente servia. Cada vez que acontecia alguma coisa, ele servia. E ao servir e ao demonstrar amor, a gente vê o resultado, os frutos da conversão. Muitas vezes a gente até vai ser tímido, às vezes não vai ter coragem de falar do Evangelho para todo mundo que a gente conhece. Mas se a gente for um bom exemplo, se nós amarmos as pessoas e se nós servirmos, esse será um grande missionário. E a gente vê tudo isso, né? Que essa conversão do rei, ele acaba caindo por terra, ele fica desacordado e as pessoas começam a achar que ele morreu, né? Um assombro. E Amon sabia que era tudo obra do Senhor. E de repente é chamada, a rainha chama Amon, porque ouviu falar dele, né? E implora pela vida do rei. E a gente vê que o rei vai lá e desperta, ele também testifica do Redentor. E cai a rainha, e cai Amon. E assim, é uma coisa coletiva, porque depois chegam as pessoas e ficam admiradas quando vê o que está acontecendo. E a alegria é tão grande, o gozo é tão grande, eles caem por terra. Gente, não tem como a gente descrever. É aquilo que disse o apóstolo Paulo. As coisas espirituais a gente só aprende pelo Espírito de Deus. Só quem sente esse Espírito Santo derramado sabe o que foi viver esse momento. E a gente vê a Bis também, o exemplo dela, essa mulher que era uma lamanita que já havia se convertido, mas estava ali escondidinha. E como ela aproveita essa ocasião para poder falar sobre o Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. É maravilhoso ver essas experiências missionárias no livro de Mórmon. É maravilhoso esse reencontro de alma e dos filhos de Mosias. É maravilhoso a gente encontrar os nossos irmãos na fé perseverando. É a gente saber que a receita é a mesma, é ler as escrituras, é orar, é jejuar, é continuar. É compartilhar aquilo que a gente acredita sem desanimar. Sabendo que alguns vão aceitar, que milhares não, mas não importa. Cristo não foi aceito por todos. Tudo o que precisamos é compartilhar, continuar pregando o Evangelho. E não importa as nossas deficiências, as nossas dificuldades, as nossas deformidades. O Senhor faz milagres através de pessoas simples que compartilham o Evangelho, que demonstram amor, que mostram o Evangelho através do serviço. Não há melhor maneira de compartilhar esse Evangelho, porque Cristo fez isso, Ele serviu as pessoas. Que a gente continue servindo, que a gente continue amando. Obrigada a você pela paciência. Obrigada a você. Eu até demorei hoje com o vídeo. Eu estou de viagem marcada, vou visitar minha filha. Amanhã a gente está viajando. E me atrapalhei em gravar um tempo. Mas que ele chegue a tempo e que te ajude de alguma maneira a refletir sobre a importância da obra missionária. A refletir como as coisas não acontecem por acaso, quando a gente confia no Senhor, quando a gente deseja e quando a gente faz a nossa parte. Até a próxima.